gente, como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês, alguns livros de não ficção, ou seja, são livros baseados em alguns fatos aí da nossa história, alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Então eu acho que é bem interessante. Também tem alguns que são até mesmo um pouco de autoajuda, ou são mais didáticos, mas eu quero mostrar pra vocês porque eu acho que são livros incríveis e que todo mundo deveria ler. Então vamos lá. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês foi uma das minhas últimas leituras, Foi uma leitura meio recente, que foi Compaixão como Conceito de Totalidade. Esse aqui é um livro escrito pelo Fernando Moraes e publicado pela Novo Conceito. Aqui a gente tem um texto sobre compaixão, obviamente, sobre desigualdade social, sobre convívio social, sobre preconceito, sobre justiça, várias coisas relacionadas à compaixão e o fato da gente pensar no próximo, a ter solidariedade. Então é um livro bem interessante, ele é um pouco sim autoajuda, mas é um livro que você lê super rapidinho e que traz diversas passagens que faz você pensar aí um pouquinho sobre a vida e um pouquinho como você vem agindo na sua vida, e isso que é bem interessante. Outro livro que eu quero mostrar pra vocês é um livro mais didático, que pra mim foi de grande ajuda, já que tem casos na minha família, que é Alzheimer, a Família, a Doença, do autor Érico Santos. Ele publicou um segundo livro sobre Alzheimer e um outro que chama Ação do Tempo, mas eu quis mostrar esse primeiro pra vocês, porque foi o primeiro livro que eu li dele, foi meu primeiro contato com o autor e eu gostei bastante. Aqui, como o próprio nome diz, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, então ele vai trazer alguns conceitos, algumas explicações sobre a doença, mas ele vai trazer muito sobre o cotidiano da vida dele, porque ele também tem casos na família, então ele vai trazer algumas ideias de como você pode agir em casos de Alzheimer, com pessoas que têm Alzheimer, algumas coisas que podem facilitar a sua relação com essas pessoas, que pode ser muito difícil. Então ele traz diversos pontos interessantes que podem facilitar a sua vida caso você tenha algum caso na família, ou se você se interessa também pelo assunto, eu acho que é um livro, assim, interessantíssimo, como eu falei, ele tem uma pegada meio didática, mas não é aquela coisa chata e que cheia de conceitos que você não entende. Não, ele tem uma linguagem super acessível e, como eu falei, você vai entender muito através do dia a dia dele, através do que ele passa com a família, ele vai tentar transferir um pouquinho desse conhecimento através desse livro e é incrível, e os outros dois também são incríveis dele. Um outro livro que eu já comentei com vocês aqui antes é um livro bem pesado, com uma temática bem pesada, que é do que estamos falando quando falamos sobre estupro. Esse daqui é da Sohaila Abdullahi, não sei pronunciar o nome dela, mas aqui a gente vai ter meio que um livro documentário relacionado a estupro. Então, ela sofreu um estupro coletivo quando era mais jovem, então ela vai relatar um pouquinho aí dessa experiência e também entrevistar outras diversas jovens e jovens, que tenham sofrido algum tipo de abuso sexual, psicológico. Então ela vai trazer muito disso pra gente, das consequências nessas pessoas, do perdoar, de como isso marca a vida de uma pessoa mesmo depois de tantos anos. Então é um livro muito pesado, com uma temática muito pesada, com relatos assim bem complexos e que você vai ficar com raiva pelo que aconteceu. Ainda mais nós mulheres, é claro que ela traz também alguns relatos aqui de abuso sexual com homens, mas a grande maioria é mulher, então ela fez um pequeno compilado aí de diversas informações que ela coletou durante os anos, porque depois do estupro que ela sofreu há 30 anos, eu acho, 20 e poucos anos atrás, ela acabou passando a trabalhar com isso, passando a trabalhar com pessoas que sofreram esse tipo de abuso. Então ela recebeu muita mensagem sobre outras mulheres, outros jovens, outros homens que sofreram esse abuso também. Então ela traz um pouquinho disso aqui pra gente e também traz um pouco sobre o ponto de vista de um estuprador. E, gente, sério, esse livro aqui, como eu falei, ele é um livro com uma temática pesada, então pode ter alguns tipos de gatilho, mas é um livro, assim, incrível, que traz diversas informações e que eu acho que todo mundo deveria ler, porque faz abrir os olhos sobre uma realidade que a gente não quer assumir que vem acontecendo, Não só no Brasil, mas em todos os outros países aí.
E o último livro que eu quero mostrar pra vocês também traz uma temática bem pesada, também traz fotografias bem pesadas, que é o Holocausto Brasileiro, o genocídio de 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil. Então a gente vai ter aí uma história que se passa no nosso país, uma história tensa que se passa no nosso país, onde pessoas eram presas sem a menor condição, sem o menor... sem o menor direito humano, né? Sem comida, rodeado de doenças, trabalhando como escravos, sem receber nada em troca disso. Então, assim, ele traz fotografias, traz textos sobre pesquisas, entrevistas. Então, um livro bem recheado de coisa. Eu acho que tem até uma edição mais nova com uma outra capa desse livro. Mas, enfim, a história é a mesma. Então, assim, é um livro muito tenso e faz a gente parar e pensar que essas coisas acontecem tão pertinho da gente, né? Então, também é um livro que, pra quem gosta de história, pra quem gosta de saber sobre essas coisas, eu acho que é, assim, imprescindível. Eu acho também que todo mundo deveria ler, porque fez parte da nossa história, por mais que a gente tente negar isso, fez parte da nossa história. Então, é um livro interessante. Todos eles são, na verdade, cada um com o seu foco diferente do outro, né? Mas são livros, assim, de não ficção, que são incríveis. Eu não quis trazer biografias aqui, porque eu li poucas, acho que eu devo ter lido umas 2, 3 só. Então eu quis trazer livros que me impactaram de alguma maneira, que me fizeram repensar alguma coisa, né, pensar de um outro jeito, pensar na minha vida de uma outra maneira, que me abriram os olhos. E que eu aprendi bastante. Então esse é o vídeo de hoje. Deixa o like aqui no vídeo, deixa o seu comentário. Se vocês tiverem alguma indicação de livros de não ficção, deixa aqui nos comentários também. Não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar os links aqui na caixa de descrição. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante, ok? Então é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.